Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós nessa manhã. Quero te convidar para que você abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, os versículos 29 até o 35. Se você está sem Bíblia, o reverendo Marcos está lá atrás com algumas Bíblias. Só levante sua mão que ele vai levar uma Bíblia aí para você, para que você possa acompanhar também. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 29. Hoje é a última exposição a respeito do tema que nós temos tratado agora em janeiro, que fala do cristão e o tempo, e hoje nós vamos meditar um pouco nesse texto que fala a respeito da volta de Jesus. Lucas capítulo 21, a partir do versículo 29, diz assim a palavra do nosso Deus: Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por tua palavra. Obrigado porque Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, está preparando morada para nós e virá, Ele voltará para nos buscar. Que essa seja a nossa maior esperança, que essas palavras sempre estejam no nosso coração, para que a gente viva todos os dias nessa esperança, que a gente aguarde a cada segundo a volta de Jesus Cristo. Pai, ensina-nos, que o Senhor nos dê força, nos auxilie na condução nesse tempo nosso aqui, enquanto Jesus não volta. Que nós possamos estar preparados para estarmos em pé na presença do Filho do Homem. Sê conosco, ó Pai, conduza-nos, que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse momento. Ensina-nos, exorta-nos, consola-nos, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. A respeito do retorno de Cristo, eu creio aqui que todos nós aqui nessa manhã, creio que a maioria, mas talvez todos, cremos que Jesus vai voltar. Mas como que essa verdade, ou como que esse princípio tem afetado a sua vida? Como que essa verdade influenciou, por exemplo, a sua semana que passou? Como que você investiu o seu tempo? Isso reflete que você tem essa esperança, esse tempo que você gastou durante essa semana, reflete que você está esperando Jesus Cristo? Sobre a tentação, quando ela sobreveio à sua vida, essa notícia de que Cristo vai voltar, ela te deu esperança, te deu força para poder vencer, para poder passar sobre isso, lembrar, olha, a qualquer momento meu Senhor pode voltar. Ou então a forma como você gastou o seu dinheiro, isso reflete que você está aguardando a volta de Jesus Cristo? Se a segunda vinda de Jesus não é um fator importante, talvez o mais importante na sua vida, acho que você está perdendo, nós estamos perdendo um grande privilégio para viver uma vida de santidade, uma vida de piedade, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, assim como nosso Deus requer de nós. E é muito interessante como quando o apóstolo Pedro vai escrever a sua segunda carta no capítulo 3, na verdade toda a carta ele sempre vai dizer, e ele fala um monte de vezes, fala, gente, eu vou repetir uma verdade para vocês. Ele passa um tempo e fala, eu vou falar de novo. Gente, eu quero
eu vou falar pela terceira vez, eu quero que vocês tenham sempre isso em mente, estejam sempre lembrados dessa verdade, que Jesus vai voltar, e estejam preparados para esse grande encontro. E o bom aqui é que o próprio Senhor Jesus introduz esse assunto a respeito da sua volta, e nesse sermão aqui, conhecido como o sermão escatológico de Jesus Cristo, e essa escatologia seria, definindo isso, seria o estudo sistemático a respeito das últimas coisas, daquilo que está no porvir, daquilo que Cristo tem aguardado para nós nos últimos dias. É a doutrina da consumação, a doutrina dos últimos dias. Se a gente dividisse a história em alguns quadros e resumisse tudo isso, nós entendemos a respeito da criação, da queda, da redenção com a primeira vinda de Jesus, e agora nós falamos a respeito da consumação, a respeito da segunda vinda de Jesus, quando algumas coisas vão se cumprir, e é onde está a nossa maior esperança, onde está a maior esperança do cristão. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, eu queria que a gente pudesse alinhar aqui algumas expectativas. Apesar de nós falarmos a respeito da volta de Jesus, minha intenção nessa manhã não é falar sobre algumas correntes escatológicas, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, eu não vou falar sobre isso, não é minha intenção. E também não é por conta desse próprio texto que nós lemos, fazer algo extremamente profundo, estudo exaustivo a respeito da volta de Jesus, que tem muitos detalhes, muitas histórias belíssimas. Para isso eu te convido a vir aqui estudar o livro de Apocalipse com o reverendo Erickson, assim que ele voltar. Mas eu queria que a gente pudesse se atentar a esse texto aqui hoje, e não só a respeito da segunda vinda, mas como nós nos preparamos para a segunda vinda, como nos preparar para a segunda vinda de Jesus. E só para a gente entender um pouquinho melhor, eu queria que a gente pudesse ver aqui o que o capítulo 21 fala, que ele se encontra, na verdade, paralelo com Mateus capítulos 24 e 25, e também Marcos no capítulo 13, e aqui nós temos uma história de que os discípulos estavam andando com Jesus e admirando o templo de Jerusalém. Eu fico imaginando que deveria ser algo grandioso, algo belíssimo, no qual eles pararam e ficaram observando, gente, olha que estrutura, olha que local maravilhoso. E então Jesus passa a ensinar uma lição para eles, fala, olha, vai chegar um tempo que não vai sobrar pedra sobre pedra. Então, aquele tempo passa, isso fica na mente dos discípulos. Jesus agora sobe para o Monte das Oliveiras, e ele está na presença de 4 dos seus discípulos, Tiago, João, André também está com eles, e Pedro, nesse momento, e eles passam a fazer algumas perguntas. Se você olhar no versículo 7 do capítulo 21, eles vão dizer, perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Jesus então agora está no monte junto com os seus discípulos de uma forma particular. Eles começam a perguntar, indagar a respeito daquilo que Jesus tinha falado, que não sobraria pedra sobre pedra, e eu creio que essa é uma curiosidade nossa também, não era só dos discípulos, saber, Senhor, fala para nós, quando que essas coisas vão acontecer, quais os sinais para a gente ficar atento aqui, o que vai acontecer nessa época, quando todas essas coisas acontecerem? Então Jesus agora dá a resposta a partir do versículo 8, dizendo de algumas coisas que precederão esse momento, que na verdade Jesus Cristo estava falando da sua segunda volta, e ele então, da sua volta, da sua segunda vinda, ele diz aqui no versículo 8, respondeu, vede que não sejais enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Primeira coisa que vai acontecer aqui, um dos sinais, é a respeito da mentira, de falsos mestres, um engano, é florescimento de uma falsa igreja, de falso ensino. Mas ele continua também, dizendo nos versículos 9 até o 11, quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Versículo 10, ele diz, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Versículo 11, haverá também terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, catástrofes, muitas catástrofes causadas por guerras, desastres naturais, e eu creio que notícias
Infelizmente, como as que a gente teve agora, de rompimento de mais uma barragem, isso vai se tornar cada vez mais comum. E olha que Jesus está dizendo aqui de coisas que já aconteciam naquela época, mas gradativamente essas coisas vão aumentando e vão piorando na sua frequência. E ele continua ainda, dizendo no versículo 12, o que vem além de engano, além de desastres, mas vem também perseguição. Ele diz, versículo 12: antes, porém, dessas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, levando à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Um tempo de intensa perseguição aos cristãos. Mas é interessante, quando ele termina de dizer isso aqui, ele já traz um consolo, um conforto para os seus filhos, para os seus eleitos, porque ele diz: assentai em vosso coração, versículo 14, não vos preocupardes com o que haveis de responder. Se você for lançado à presença dessas pessoas, fica tranquilo, porque quando você abre a boca, é o próprio Espírito que vai falar por você. Fica tranquilo, porque você vai estar lá pelo meu nome, e você vai testemunhar a respeito do meu nome. E veja que essas coisas já aconteciam. Pega, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele foi preso, e ele rogou a César, e ele esteve na presença de governadores, de gente muito importante, e quando ele abria a boca, as pessoas não poderiam acusá-lo, não puderam acusá-lo, porque ele falava a respeito de coisas do reino de Deus, a respeito de Jesus Cristo. Então o próprio Cristo está ensinando isso aqui para nós: olha, essas coisas acontecerem, fiquem tranquilos, porque eu vou guardá-los. Mas então ele parte para mais uma história além disso, versículo 20, da Jerusalém sitiada. E quando nós vamos para os outros textos aqui, principalmente Marcos, nós vemos que essa Jerusalém sitiada se remete não só à queda do templo de Jerusalém, de toda Jerusalém no ano 70, mas desde o Antigo Testamento, quando a gente via, e Marcos vai remeter isso aqui às profecias de Daniel, quando surgiu um homem que profanava o templo do Senhor e sacrificava animais considerados imundos segundo a lei do Senhor, e aí surge Antíoco Epifânio, e depois a gente vê outras figuras, mais coisas acontecendo, em que revela para nós isso daqui, a período de grande tribulação. É o surgimento, quando a gente vai lá para o livro de Marcos, é o surgimento do abominável da desolação. É o anticristo, é aquele que vai tomar o lugar, se assentar no lugar a qual ele não deve estar. Ele vai querer tomar o lugar de Deus, ele vai se referir às pessoas como se fosse Deus, e vai conclamar essas pessoas a adorarem. Então aqui vem a grande perseguição, que também não é relatado só aqui, mas no livro de Apocalipse. Mas mais uma vez nós somos confortados pelo Senhor Jesus. Cristo não está falando isso aqui para a gente ficar com medo, para aqueles homens não ficarem com medo, porque olha só o que ele diz no versículo 24: cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Agora vai para o versículo 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Jesus Cristo estava ensinando para aquelas pessoas, não era um terror, uma cena de terror, fazendo terrorismo para que aqueles homens ficassem com muito medo, mas ele está dizendo: gente, quando essas coisas acontecerem, eu estou falando para vocês aqui, o próprio Senhor disse, o Deus disse que vai abreviar esses tempos, esse período por causa dos eleitos, mas fiquem tranquilos, porque quando tudo isso chegar, virá dos céus o Filho do Homem com grande poder e glória. Então ele passa a falar a respeito da sua volta, e quando nós olhamos para toda a Escritura, como que será essa volta de Jesus Cristo? Ela será de forma imprevisível, repentina e inesperada, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim deverá ser a volta do Filho do Homem. Mas ela também será de uma forma visível e audível, todo olho verá. Eu fico imaginando agora toda aquela orquestra de anjos, com cangor de trombetas,
e todo olho vendo e ouvindo a volta do nosso Salvador. E essa será uma volta também de forma pessoal e física. O próprio Senhor Jesus, assim como os discípulos o viram quando Ele ressuscitou e foi glorificado e subiu aos céus, assim Ele descerá, e será de forma gloriosa e triunfante, assim como esse texto nos diz aqui: se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Então nós entramos no texto que Jesus diz, quando Ele termina de dizer todas essas coisas, agora Ele vai nos mostrar um pouco de como nós devemos nos preparar para tudo isso que vai acontecer, para esses últimos dias. Então, Ele diz aqui, começa contando uma parábola. Ele diz, olha, e era algo que aqueles discípulos e as pessoas ali conheciam muito bem, que era uma figueira. Ele fala não só da figueira, mas esse texto de Lucas traz aqui todas as outras árvores. Mas ele diz, olha, quando a figueira começa a florescer, você sabe que está próximo o verão. É só olhar, quem conhece aqui um pouco de agricultura, que cultiva flor em casa, sabe? Quando está chegando essa época, fala, olha, pode ter certeza, está chegando o verão. Quando essa figueira aqui começa a brotar, pode ter certeza disso. Então Jesus conta essa parábola, na verdade com o objetivo de expressar o versículo 30, versículo 31, quando ele diz, assim também, assim como uma figueira é certo que quando ela brota está chegando o verão, assim também quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Jesus conta essa parábola, depois de contar toda essa história, Ele conta essa parábola para que aqueles discípulos pudessem ficar atentos, e para quem lesse isso daqui entendesse, olha, o reino está próximo. E é interessante Jesus citar aqui o reino de Deus, que o reino de Deus está próximo, porque a gente vive algo que dentro da teologia se chama a tensão do já e do ainda não. Esse reino de Deus foi inaugurado com a própria vinda do Senhor Jesus, mas Ele está dizendo, assim que eu voltar, o reino de Deus está vindo. Ele não está se contradizendo aqui, mas Ele diz, aquilo que foi inaugurado, já está aqui no meio de vocês, ainda não de forma completa, mas agora vocês vão viver essa realidade de forma plena. E assim, todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, nós já fomos ressuscitados com Jesus Cristo, já fomos salvos, mas ainda não experimentamos a plenitude do que é isso, porque nós lutamos todos os dias contra o pecado, contra a carne, contra esse mundo, mas quando Ele voltar, aí sim, nós vamos experimentar de forma plena o que é essa salvação, a nossa santificação, diante de Deus nós já somos santos, por conta de Jesus Cristo, do seu sacrifício, mas ainda não desfrutamos da plenitude do que é essa santidade 100%, nós vamos experimentar isso quando Jesus voltar. E é por isso que ele diz aqui, quando todas essas coisas acontecerem, saiba que está próximo o reino de Deus, uma vez que Ele vai assentar ao seu trono de uma vez por todas, e assim todo ser vai ser transformado, todos nós seremos transformados e nós seremos como Ele é, porque nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo. Todo pecado vai ser exterminado, toda dor, toda tristeza já não mais haverá. E é isso que o Senhor Jesus está apontando aqui. E Ele então nos dirige para o próximo versículo 32, no que Ele diz, em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ele traz um contraste aqui agora, dizendo, passará o céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Ele está dizendo e afirmando com certa ênfase, falando, em verdade, é fato, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Que geração é essa que o Senhor Jesus está falando aqui? E Ele podia estar se referindo tanto aos discípulos e àquela geração, porque eles viram a queda do templo de Jerusalém no ano 70, porém essas coisas continuam acontecendo, e elas vão continuar acontecendo até que a próxima geração, quando Jesus voltar, essa sim, se você estiver vivo quando Jesus voltar, você é essa geração que Jesus está dizendo aqui, senão as próximas gerações verão essas coisas acontecendo até que Jesus volte. Então agora ele afirma, passará o céu e a terra. O que Jesus estava querendo nos dizer aqui é de toda transformação que haverá nisso daqui que a gente conhece.
O apóstolo Pedro vai dizer, lá na sua segunda carta, um pouquinho antes do capítulo 3, ele vai dizer: nós que aguardamos novos céus e nova terra. Uma linguagem também dita em Apocalipse, de novos céus e nova terra, onde tudo será transformado, tudo será refeito. E agora Cristo está dizendo: todo céu passará, céu e terra, tudo isso aqui que nós conhecemos, isso aqui vai passar, porém a minha palavra jamais passará. O próprio Jesus afirma isso, que nem um tio, nem um jota vai passar dessa palavra sem que tudo esteja cumprido. Nós não podemos acrescentar nem retirar nada dessa palavra. E o que o Senhor Jesus está querendo nos dizer aqui, que essas palavras não passarão, que em verdade Ele nos diz isso, porque aquela salvação que Ele prometeu, o texto que nós lemos em João, quando Ele disse: eu vou subir e preparar morada para vocês, e quando eu voltar, eu mesmo os receberei. É essa palavra que garante a nossa salvação, é essa palavra que garante a nossa redenção, que nós estaremos de pé diante dEle, agora teremos um advogado junto ao Pai. É essa palavra que vai se cumprir, que Jesus está afirmando aqui. Gente, tudo isso que eu estou falando para vocês, isso jamais passará. Creiam nisso, creiam que eu vou voltar. Então, agora ele começa a dar algumas exortações e umas orientações para aquele povo. Ele começa dizendo, versículo 34: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, embriaguez, das preocupações daquele mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Olha só o que Jesus está dizendo aqui: acautelai-vos por vós mesmos. Essa questão da cautela é a ideia de cuidado, previna-se, fique alerta, mas alerta e em cuidado, atento para quê? Ele não aponta para os sinais, ele fala: olha, fica atento, acautela, porque quando esses sinais começarem, saiba. Ele não aponta para isso, ele fala: acautelai-vos. Tem alguma coisa que você precisa prestar atenção? É em você mesmo, na sua própria vida. Antes de querer ficar especulando a respeito de sinais, datas, acautele-se por você mesmo. Sabe por quê? E aí Jesus diz: para que não suceda que o vosso coração fique sobrecarregado, a ideia de pesado, e a sua cabeça abaixe. Porque lá no versículo 27, voltando, ele diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Versículo 28, ora, ao começar essas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Jesus disse: olha, quando o Filho do Homem vier, levanta a sua cabeça e exulta, porque Ele está voltando e a vossa redenção está próxima. Mas sabe o que acontece quando você não fica alerta e atento à sua própria vida e se preocupa com algumas outras coisas? Nós vamos falar aqui a respeito de coisas do mundo, coisas mundanas. Seu coração se enche disso, seu coração se sobrecarrega e a sua cabeça se inclina, se esquecendo para onde você tem que se olhar. Olha só que coisa interessante que Jesus monta nesse cenário aqui. Olha, sua cabeça não tem que estar sobrecarregada com as coisas desse mundo, não, mas olha para o alto. Não fica procurando exatamente sinal, não, mas cuida da sua vida, para que você não fique. A ideia de sobrecarregado aqui é de intoxicado. Isso aqui é parte de um todo que ele fala aqui a respeito de orgia, embriaguez e preocupações desse mundo, mas é a ideia de alguém que está tão ligado, que ama tanto as coisas aqui desse mundo, que passa a vivê-las, praticando coisas abomináveis diante do Senhor, que ele se esquece de tomar cuidado e entender que Cristo está voltando, que a salvação e a redenção está chegando. E aí ele termina dizendo: cuidado para que não venha sobre vós esse dia repentinamente como um laço, ou como uma armadilha, que vai fechar no momento que você não espera, e Jesus volta, e o seu coração está sobrecarregado dessas coisas. Acautelai-vos. Como que a gente se prepara para a volta de Cristo? Tenha cautela.
sobre o seu próprio coração. A quem você tem servido? O que você tem amado? Olha para o alto. Olha para o alto. Espera todos os dias da sua vida, cada segundo da sua vida, porque o Filho do Homem vai descer sobre as nuvens, e cuidado para você não ser pego de surpresa. Acautelai-vos. Mas não somente isso, enquanto a gente tem essa cautela, ele passa para o versículo 35 dizendo: pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra, todos, sem exceção, passaremos por esse dia. E aí versículo 36, mais uma exortação que ele faz: vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Acautelai-vos, cuidado, vigia o seu próprio coração, toma cuidado com a sua própria mente, seu próprio coração. Vigiem em oração. É a mesma linguagem. Depois, se você tiver curiosidade, vai lá para o texto, 2 Pedro capítulo 3, Pedro vai usar essas mesmas palavras: acautelai-vos contra os cães, vigiem, orem, antes, porém, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus que ensinou isso aqui para ele aprendeu, foi com o próprio mestre. Cuidado com seu coração, vigiem em oração. E nessa oração, o próprio Senhor Jesus diz aqui: para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. Não é simplesmente escapar dessa grande perseguição, grande tribulação, do anticristo, não é simplesmente escapar disso. A gente pode orar, sim, claro, para Deus nos livrar dessas coisas, mas Ele está dizendo para que Deus o fortaleça, para que você escape das orgias, da intoxicação, da orgia, da embriaguez, dos cuidados desse mundo. Orem, vigiem a todo momento. E aí agora Jesus fala de uma promessa que isso anima, consola, nos fortalece, alegra o nosso coração. Orem, vigiem, para que vocês tenham um coração longe disso, não fique sobrecarregado com essas coisas, e para que no fim, ele termina dizendo: e suceder, finalzinho do versículo 36, vocês possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Já imaginou essa cena? Você em pé na presença de Jesus Cristo. Se isso aqui não alegra e motiva o seu coração, eu não sei mais o que pode animar. Eu não sei o que mais pode trazer consolo para o seu coração do que isso aqui, de você estar em pé na presença de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que morreu na cruz, aquele que pagou por nós, aquele que ressuscitou, subiu aos céus e disse: eu vou voltar para buscar vocês, eu estou preparando morada. Enquanto isso, preparem-se, tenham cautela, cuidem do coração de vocês, para que vocês não sejam intoxicados com essas coisas, porque isso aqui tudo vai passar, céu e terra vai passar, mas a minha palavra não. Pode ter certeza que eu vou buscar, eu vou voltar para buscar vocês, e eu espero que vocês estejam em pé na minha presença. Vigiem, orem. Concluindo, eu gosto muito de meditar e pensar a respeito de como que vai ser o céu. Óbvio que a Sagrada Escritura ela não tem algo extremamente explícito, mas eu sei que vai ser um lugar onde a gente vai ter comunhão uns com os outros, onde nós vamos ter comunhão com o nosso Deus, com o nosso Salvador. Eu vou poder ver, e você vai poder ver aquelas pessoas que a gente tanto lê nessa palavra. É um lugar que a gente vai poder servir ao Senhor, é um lugar de santidade, um lugar que Deus vai nos dar entendimento. Nós vamos ter toda a eternidade, jamais se esgotará o conhecimento de Deus, e a gente vai poder conhecê-lo todos os dias da nossa vida, uma vida de alegria, uma vida de abundância, uma vida de adoração. E quando nós falamos a respeito dessas coisas, isso precisa motivar o nosso coração a viver todos os dias com uma mente voltada para Ele. Eu sei que pensar nessas coisas
nos incentiva a correr a carreira cristã de modo digno do nosso chamado, a viver de modo digno do Senhor. Isso nos incentiva também a obra missionária, porque eu não quero guardar essa verdade só para mim, eu preciso falar dessa verdade para as outras pessoas, que Jesus vai voltar. Isso também nos incentiva a oração. Isso é algo tão básico na nossa vida cristã, mas lembra quando eu te falei, você crê nisso? Eu creio que sim. Como é que foi seu tempo de oração, pensando nisso essa semana que passou, sabendo que Jesus vai voltar? Isso nos incentiva ao amor fraternal, porque a gente para, como o povo diz aí, né, de mimimi um com o outro, para de ficar rusgando, para de ficar procurando encrenca, porque eu vou passar a eternidade com você. Você vai passar a eternidade com aquele seu irmão que você às vezes não vai muito com a cara dele. E agora eu paro para pensar, eu falo, eu preciso amar esse meu irmão, porque imagina a eternidade toda com ele. Vamos começar a preparar aqui. Deus é glorificado quando a gente pensa nessas coisas, e isso nos ajuda a ter uma resistência firme na fé, porque um dia todo sofrimento vai acabar. Nós ouvimos disso aqui da nossa esperança domingo passado com o reverendo Jader. Todo sofrimento, toda luta, isso vai passar. Portanto, acautelai-vos, vigiem em oração, porque o nosso Salvador vai voltar, nós estaremos em pé na frente dele. Como que vai ser esse seu encontro com ele? Motivo de alegria? Motivo de vergonha? Da forma como você tem se conduzido? Ou talvez tenha gente aqui no nosso meio que não sabe nem se vai estar em pé na presença dele. Talvez vai ser rejeitado por ele. Para que isso não aconteça, o próprio Senhor Jesus diz: creia, creia que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Creia nessas palavras, em verdade vos digo, que as minhas palavras não passarão. Creia no Senhor Jesus, entregue a sua vida para Ele, e você que já crê, viva de modo digno, porque você está em caminho, ou no caminho, para encontrar seu Salvador. Que a gente se prepare para esse grande dia. Amém? Vamos orar.